sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o quadro Possessões. Subtítulo: Um aviso para os usuários de Ouija. Esse relato é de Darren Evans, de Tulsa, Estados Unidos. Meu nome é Darren. Eu sou de Tulsa, Oklahoma. Tenho 51 anos e sou fascinado pelo ocultismo, desde a mais tenra idade. Eu tive muitas experiências bizarras com o tabuleiro Ouija e estou escrevendo isso como um aviso às pessoas, pois coisas ruins podem acontecer por causa desses portais. Os Parker Brothers não se importam se um demônio possui você. Parker Brothers é uma empresa de produtos infantis e jogos que fabrica tabuleiros Ouija. Ou se você sofre de algum tipo de ataque de algo que você não vê ou conhece. A maioria das pessoas dos Estados Unidos mantém uma visão cética em relação à evidência científica de espíritos ou fantasmas. E muitas pessoas que acreditam nessas coisas também acreditam que é por essa razão que fantasmas, poltergeists que ocorrem aqui ficam fora do radar. Por assim dizer, esses tabuleiros Ouija são fabricados sob o preceito de que são meros brinquedos. Deixe-me dizer-lhe em primeira mão que eles não são brinquedos e devem ser usados com cautela e provavelmente não devem ser usados. Outros países têm uma visão mais aberta sobre os espíritos, demônios e fantasmas, e muitas culturas têm baseadas religiões inteiras nessas crenças. Durante minha experiência com o tabuleiro Ouija, um espírito em particular sempre apareceu compelido a tornar sua presença conhecida. Seu nome é Zoso. Hoje eu me recuso a pronunciar seu nome, pois acredito que a mera pronúncia dele possa fazer com que ele se manifeste. Muitas vezes, a princípio, fingiu ser um bom espírito, ou fingiu ser quem eu estava tentando contactar, mas eventualmente mostrou seu verdadeiro eu, me xingando, ameaçando a mim e aos outros presentes na sala. Uma vez ele me xingou usando o que parecia ser latim ou hebraico, e usando terminologias bíblicas. Eu estava genuinamente fascinado e surpreendido com quantas vezes ele aparecia, mesmo estando em estados diferentes e usando muitos tabuleiros Ouijas diferentes. Ele sempre acabou sendo muito desagradável e comentava livremente sobre como queria possuir minhas namoradas e levá-las para o paraíso. Quando questionado sobre onde ficava o paraíso, ele soletrava: Inferno. Certa vez posteriormente, esse espírito estava sendo extremamente malvado. Eu entrei no meu banheiro só para ver a minha filha de 1 ano, prestes a se afogar. Sua mãe a deixou sozinha na banheira, só por 1 segundo, e de alguma forma a água foi ligada e estava transbordando. Instintivamente, ela inclinou o rosto para cima e estava segundos de ir para baixo quando eu a tirei da água. No dia seguinte, ela foi hospitalizada por alguma estranha infecção interna e foi colocada em isolamento por 14 dias seguidos, enquanto os médicos tentavam diagnosticar a doença. Nós quase a perdemos. E foi quando comecei a suspeitar de ataque demoníaco. Nessa mesma época, minha namorada mantinha um estado de transe. Sua personalidade mudou de uma pessoa muito doce para uma retraída e indiferente. O espírito disse antes disso que iria possuí-la e comer sua alma. Eu estava gravando música para um futuro projeto de rock e eu me lembro de brincar com a entidade perguntando se ele tinha uma opinião sobre como eu deveria nomear a banda.
Ele soletrou língua de ferro, que na época eu achei bem legal, mas só mais tarde, quando a língua da minha filha inchou no hospital a ponto de a asfixiar, percebi que isso não era legal. Sua língua se tornou dura como pedra e distorceu seu rosto, inchando até o ponto onde pendia grotescamente para fora de sua boca. Nós nos revezamos no hospital durante o que pareceu uma eternidade, antes que minha filha começasse a se recuperar dessa estranha aflição. Quando os convidados passavam a noite em nossa casa, eles afirmavam ouvirem vozes assustadoras vindo de dentro das paredes. Objetos eram atirados pela sala e aranhas pareciam surgir do nada. O irmão da minha namorada, que morava conosco, reclamava que não conseguia dormir à noite porque as conversas eram tão altas que ele simplesmente não conseguia descansar. Ele acreditava em fantasmas e, embora não tivesse medo deles, dizia que sentia que definitivamente era um demônio. Luzes se apagavam sozinhas e portas se abriam e se destrancavam sozinha. Uma noite, em nosso quarto, uma risada viscosa emanou do ar, e até hoje não consigo explicar o terror daquela risada. Certa noite, fui acordado pelo que senti como mãos na garganta me sufocando. Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar. Após cerca de 30 segundos, aquilo me soltou e eu pude respirar. A mesma coisa aconteceu com a minha namorada na noite seguinte. Outra noite, eu e o irmão dela estávamos de pé do lado de fora da porta de vidro, quando estávamos conversando sobre uma suposta maldição de sua família. Eu expliquei abruptamente: eu repreendo esta maldição em nome de Jesus Cristo. Não terminei de dizer aquelas palavras exatas quando um som ensurdecedor e uma vibração atingiu toda a casa com um estrondo tão alarmante que os vizinhos se aproximaram para perguntar se eu ouvira algo estranho. Eu sabia que não era nossa imaginação. Saí da escada para ver o que havia pousado em cima da casa, apenas para não encontrar nada. As coisas se acalmaram depois disso, e até hoje acredito que o que fez aquele barulho também fez com que a perturbação desaparecesse por algum tempo. Minha namorada terminou comigo e conheci alguém online em Michigan, onde me mudei para ficar com ela. Ela não acreditava em espíritos e, embora eu soubesse melhor, decidi fazê-la crente também. Vivendo em uma cidade muito pequena como Marshall, em Michigan, não havia lojas que vendessem tabuleiros Ouija, então baixei um da internet, imprimi e, para meu horror, o espírito retornou. Ele disse que veio do cyberespaço e, quando eu perguntei onde ele morava, ele dizia: colar de caveira. Nós não pensamos muito nisso até que eu perguntei de novo onde ele estava e desta vez soletrou espelho. Havia apenas um espelho no quarto onde estávamos agachados no chão e ouvi um grito vindo de sua sobrinha de 7 anos que estava nos observando com outro jovem amigo. Nós olhamos para o espelho e vimos o colar de caveira balançando para frente e para trás, com olhos brilhantes, olhando para nós. O filho da minha nova namorada pendurou o colar em um dos postes do colchão de água, horas antes de eu baixar o tabuleiro e imprimi-lo. Nós quase pulamos para fora da nossa pele, e apesar de 3 pés e 90 centímetros de neve fresca ter caído naquela noite, todos nós nos encontramos no jardim da frente, sem saber o que fazer, assustados e congelados de terror. Minha namorada estava tão fascinada que, para meu espanto, ela percorreu 40 milhas para comprar um novo tabuleiro, que brilhava no escuro. Na noite seguinte, tivemos outra sessão na mesma sala,
e o espírito veio imediatamente, mesmo sem eu ser um dos participantes. As sobrinhas da minha namorada estavam usando o tabuleiro, e eu secretamente escrevia uma cor em um pequeno pedaço de papel, e depois amassava onde ninguém poderia ver. Pedi às garotas que perguntassem ao tabuleiro se ele sabia qual a cor eu havia escrito. Rapidamente deslizou para sim e depois escreveu azul. Lembro-me de arrepios percorrendo minha espinha enquanto jogava o papel amassado na minha namorada. Seus olhos se arregalaram quando ela leu a escrita azul. Nós então tentamos a mesma coisa, com formas, palavras, e toda vez o tabuleiro acertava. Uma noite perguntamos ao tabuleiro se o espírito se mostraria. Ele soletrou sim, e me disse para apagar as luzes e tirar uma foto do colar acima do tabuleiro. Eu fiz exatamente isso, o que acabou sendo assustador para dizer o mínimo. No canto superior esquerdo da imagem, podíamos ver claramente esqueletos alados voando, e eles eram exatamente da mesma forma esquisita desse colar de esqueleto. Em direção ao meio podia ser visto rostos medonhos. Eu vi pelo menos 4 rostos malignos na foto. Eu tirei essa foto cerca de 28 anos atrás. As pessoas roubaram ela de sites de paranormais, alegando que elas que tinham tirado, quando sei que na realidade foi eu. Enviei essa foto para vários especialistas e todos disseram que não podiam explicar as imagens nela. Como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, agora vem a parte realmente assustadora. Há poucos anos atrás, eu pesquisei no Google a palavra Zoso. Para o meu choque, muitas outras pessoas também foram contactadas por um demônio com o mesmo nome. Eu li cerca de 20 histórias semelhantes e agora estou convencido de que isso simplesmente não pode ser mera coincidência. Esse espírito supostamente é um antigo nome demoníaco que possivelmente significa o destruidor. Reivindicações de possessões demoníacas são associadas a este espírito, e eu sinto que é meu dever alertar as pessoas para evitar que aconteça de ele se apresentar durante uma sessão de tabuleiro Ouija. Atualmente estou pesquisando esses fenômenos para um livro futuro, e estou nos estágios iniciais de apresentar minhas descobertas a um demonologista respeitável que esteve envolvido em centenas de casos de atividades paranormais em todo o mundo, incluindo o caso real por trás do filme Evocando Espíritos. O que é esse espírito? Supostamente um demônio de 3 cabeças que guarda os portões do inferno. Tem uma tatuagem na testa que soletra Zoso. Além disso, é um termo que Aleister Crowley alegou que significa 666. Jimmy Page, do grupo de rock Led Zeppelin, também usou esse nome como um símbolo do álbum Zeppelin 4. Poderiam estar conectados de alguma forma? Como podem tantas pessoas diferentes, de tantas partes diferentes do mundo, mentirem sobre esse espírito? E se eles não estão mentindo, como você pode explicar essas visitas por partes dessa entidade perversa? O espírito é o próprio diabo ou um demônio desobediente que tem o poder de se manifestar onde quer que for chamado? Preste atenção ao meu aviso. Se você estiver brincando com o tabuleiro Ouija e em tom de brincadeira perguntar se um espírito tem um nome e ele responder o nome dele, encerre a sessão corretamente. Faça uma limpeza espiritual na casa e nunca, eu repito, nunca pergunte nada a ele novamente. E se você for corajoso o suficiente para continuar a conversa com esse espírito, não o antagonize, nem siga suas instruções. Eu sei o que vi e sei o que outras pessoas também entraram
e sei que outras pessoas também entraram em contato com esse espírito. É perigoso além das palavras. Eu percebo que nem toda sessão resulta em negatividade, mas quando você brinca com esse espírito, você está brincando com fogo. Tudo o que descrevi aqui é verdade, e não estou exagerando nem um pouco. Pode levar anos, mas pretendo escrever um livro sobre isso, pois tenho muitas outras histórias que não tenho tempo de mencionar aqui. Todas elas resultam de eventos verdadeiros que ocorreram enquanto conversava com esse espírito. Foi-me dito que pessoas mais sábias do que o mundo espiritual é mais real do que este mundo, da chamada realidade. Tabuleiros Ouija podem fazer com que muitas coisas ruins aconteçam em sua vida. Eu estou Mantenha sua mente aberta e, acima de tudo, tenha cuidado. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.